Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando no nosso vídeo para aprender a se proteger, proteger energeticamente no carnaval. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando todos. Esse vídeo é para quem vai curtir o carnaval em casa ou para quem gosta de folia. Quem aí gosta de folia? Eu confesso que eu adoro carnaval. Vira fevereiro, eu já começo aqui em casa. Fevereiro. Adoro, gente. Adoro bloco. Sou de Belo Horizonte. O carnaval daqui é maravilhoso. Adoro ir atrás do trio. Eu sou uma pessoa que gosta muito do carnaval. Mas a gente precisa se proteger, né? Precisa de ter essa proteção energética no antes, no durante, no pós. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu vou passar para vocês algumas dicas para vocês praticarem aí. Seja a turma dos foliões, seja você aquele que vai ficar em casa, vai para um sítio, vai curtir com a família, tá bom? O sol de rachar e eu tomando café, né? Só eu mesmo. Mas então vamos lá. Bom, eu preparei uma colazinha aqui, eu vou seguir essa colazinha para não perder, para o vídeo não ficar longo, porque eu tenho o hábito de devanear sobre os assuntos e aí acaba que vocês não conseguem prestar atenção. Tá com pressa? Vê o vídeo mais rapidinho, mas vê o vídeo completo. Vai valer a pena ver o vídeo completo, nós vamos ter uma ativação no final do vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá. O carnaval, ele é esse período, para mim, de muita festa. É um momento lúdico de você extravasar. Essa festa, ela já acontecia, e eu não vou me recordar aqui aonde, não vou seguir a cola para não ficar longo os vídeos. Mas antes de Cristo já tinha essa festa. E aí o carnaval vem junto com o catolicismo, sendo uma festa para o encerramento de extravasar, de ter coisas mundanas para a gente entrar na quaresma. Então, o carnaval ele vem para você se despedir do mundo, que depois vem a quaresma. Claro que não é nessas palavras, né? Mas só para vocês entenderem. E aí, o que que acontece? As pessoas levam isso muito a sério. E esse excesso que é o problema no carnaval. Porque o carnaval em si era para ser o quê? Um ritual coletivo de alegria, de brincadeira, de liberdade. Todo mundo fantasiado, todo mundo é amigo de todo mundo. Então a gente se permite brincar, soltar, dançar do nosso jeito. Eu sou péssima para dançar, mas adoro dançar no carnaval com o rosto cheio de glitter. E isso não tem problema nenhum energeticamente. O problema começa quando vem os excessos. O excesso da bebida, o excesso da droga, o excesso da energia sexual. Aí que vai acontecendo é, esses pequenos problemas, porque muitas pessoas, às vezes, ultrapassam os próprios valores morais, os valores emocionais, de uma forma inconsciente. E aí começam os desequilíbrios. Vamos entender um pouquinho como que acontece energeticamente o carnaval. É muito excesso de estímulo. Muitas pessoas, os bloquinhos aqui de Belo Horizonte estão lotados. Música alta, às vezes pouca hidratação, seu corpo físico, você não hidrata, você não come direito, você dorme pouco. Essa sexualidade exacerbada. E aí, consequentemente, a gente fica, por mais que você não repare, por mais que seja de forma inconsciente, você fica mais irritado, você fica mais ansioso, com aquela sensação acelerada, como se estivesse acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, um cansaço. E aí você, às vezes, não consegue identificar se é o cansaço do corpo físico ou se parece que tem alguma coisa ali em cima das suas costas. Uma culpa muito grande. Às vezes, essa culpa, ou até mesmo aquela sensação de comparação com outras pessoas no carnaval, te traz uma baixa de autoestima. E aí eu sempre fico em dúvida se é baixa de autoestima ou se é baixa estima. O que vocês acham? Qual que é a forma correta de falar? E esses excessos também, muitas vezes,
faz aflorar emoções que já estavam reprimidas na gente. Ciúmes, inveja, raiva, comparação, tristeza, a sensação de vazio. Isso é muito normal durante as festas. Então, às vezes, você está lá, você aproveita, você festeja e chega em casa e tem aquela sensação de vazio tão grande. Poxa, eu estava repleto de pessoas curtindo, aproveitando. Por que que eu estou triste agora? Ou às vezes, até mesmo lá no bloco, vem um ciúmes que normalmente você não teria do seu parceiro, da sua parceira. Pode ser isso. E aí, outra coisa que a gente tem que falar também é do campo coletivo. Por mais que você não esteja nos excessos, a louca, né? De um lado do café, do outro lado da água. Por mais que você não esteja nos excessos, não, Angelina, eu vou só para aproveitar, para brincar, jogar confete para o alto. Ou às vezes eu estou em casa, eu estou num sítio, não estou acompanhando nada. Existe uma coisinha que se chama campo coletivo. Várias pessoas vibrando naquela energia, naquela intensidade, tende a fazer aquilo crescer exponencialmente. Para a gente entender de campo coletivo, quando você faz a sua oração em casa, ela tem um tremendo valor. Você consegue sentir da energia, você consegue se sentir fortalecido. Quando você vai na sua igreja, no seu templo, essa energia não é muito mais forte? Não é muito mais potente? Nós estamos falando do coletivo. Então, por mais que você não esteja cometendo os excessos, isso está no coletivo. São muitas pessoas ali vibrando naquela frequência, vibrando naquela energia. E aí, o que que acontece? O campo coletivo não é necessariamente uma energia, o campo coletivo no carnaval, ruim, pesado, não, longe disso. Até porque você lembra o que nós falamos lá no início? O carnaval é uma festa para alegria, é festejar, é comemorar, é divertir. Então, se você tiver numa frequência elevada, o seu campo vibracional irá ficar no mesmo campo vibracional coletivo dessa festa, dessa alegria, dessa diversão. Agora, se por algum motivo qualquer, por exemplo, minhas contas estão meio apertadas esse mês, eu não sei como que eu vou chegar no final do mês. Então eu estou o quê? Preocupada, eu estou com medo, eu estou com vergonha da minha situação financeira, eu sinto culpa pela minha situação financeira. Padrão vibracional baixo. Ou, de repente, você que vai para o carnaval, aí você acha que você está inadequada. Nossa, meu corpo não está legal. Essa fantasia não ficou bonita. Fulana ou fulano estão muito mais bonitos que eu. Essa baixa autoestima, essa vergonha, essa vontade de se esconder é uma frequência baixa. E aí você vai conectar com um campo coletivo de padrão baixo. Então, por isso que é importante a gente ficar atento. O campo coletivo é ruim? Não. A gente tem que estar atento à nossa frequência. E aí, querendo ou não, já vai uma dica aí, né, gente, para a gente se proteger. Agora, vamos pegar nos aspectos espirituais. E aí, lembrando que quando a gente fala dos aspectos espirituais, não estamos falando de religião, tá? A espiritualidade é a forma que você se conecta, se comunica com o seu Deus. Mas existem algumas visões que acreditam que existem seres que não estão mais no corpo físico, desencarnados, cada um utiliza de um nome, que aproveita dessa energia da festa para aproximar das pessoas que dão brechas energéticas para alimentar as suas vontades. Então, eles aproximam da gente em ambientes que tem muito álcool, muito sexo, muita droga, porque essas pessoas estão sensíveis, estão abertas para isso. E aí eles aproximam como se fosse uma maneira de satisfazer os desejos deles
que, como desencarnado, eles não conseguem mais fazer. Então bate aquele cansaço, aquele desânimo, aquele mal-estar, ou de repente você percebe, é o que a gente estava falando, sente esse peso no ombro, de repente pode ser alguma questão espiritual também. Agora vamos lá, a gente já viu uma visão geral do carnaval como um todo, agora vamos ver como se proteger. E aí eu dividi aqui em antes de sair de casa, enquanto você está no rolê e quando você volta. Angelina, não vou sair. Não tem problema, a gente faz todas essas técnicas em casa. Lembra do consciente coletivo, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é uma técnica do Axis, aonde a gente faz a pergunta para o nosso corpo, a gente faz a pergunta para o nosso campo. O Axis fala que a pergunta empodera e a resposta desempodera. Então, a gente faz a pergunta não buscando a resposta, ok? Faz a pergunta, joga para o universo e sente a energia. Então, eu quero ir para o bloquinho do Fuck You. É Funk You que chama. Aí, na verdade, eu não quero ir. Eu fui convidada. A minha turma está indo para esse bloquinho e me chamou. Eles vão para lá. E aí não tem nenhuma outra galera me chamando. Eita, me perdoa. Não tem nenhuma outra pessoal indo para outro bloquinho. Então, ou eu vou para o Funk You, ou eu não vou para bloquinho nenhum. Eu vou ficar em casa no carnaval? Não vou. Então, eu vou para o Funk You. Você já percebeu que não é para você estar lá? Você já falou que não estava muito afim de ir. Respeita essa consciência. Então, antes de ir para qualquer lugar, pergunte para o seu corpo: verdade, esse lugar que eu estou indo é contribuição para mim? Verdade, ir para esse lugar é leve para mim? Sair com essa determinada companhia vai me expandir como ser? Ou eu vou diminuir? Faz a pergunta e joga para o universo. Não fique buscando a resposta. A resposta, quase sempre, a primeira resposta que vem aqui no seu coração, a que você responde assim, ó, sem pensar, sem trazer para a consciência. Mas isso requer treino. Então, se você não tem esse treino, joga para o universo e percebe a energia. Faz a pergunta em silêncio, fecha os seus olhos e percebe se você sente o seu corpo expandindo ou encolhendo. Uma outra técnica para a gente escolher o que o nosso corpo está falando é perceber para onde o seu sim aponta. Então, você de olhos fechados, serenamente, não pense em nada. E aí você fala o seu nome. Eu não vou ficar aqui de pé para fazer, mas aí você fala o seu nome. Meu nome é... E você fala o seu nome completo. Perceba para onde o seu corpo vai pendular. Ele tem a tendência a vir um pouquinho para frente ou ir um pouquinho para trás. Então você falou, o meu nome é, e o seu nome completo. Seu corpo foi para frente é o seu sim. Descobriu aonde é o seu sim, seu não para trás. Me chamaram para ir para o Baianas Ousadas. Corpo, ir para o Baianas Ousadas vai ser contribuição para mim? Foi para frente? Ok, tá liberado, pode ir. Foi para trás? Escolhe outro bloquinho, escolhe outra coisa para fazer. Sair hoje vai ser contribuição para mim ou eu fico em casa? Fecha os olhos e percebe. Sair hoje em casa vai ser contribuição para mim? Foi para trás? Não, não vai ser. Devo ficar em casa? Foi para frente? Então, sim, fico em casa. Às vezes foi para trás, não, ok, então eu devo ir para um churrasco, eu devo ir para o sítio, mas você já sabe que não é o bloquinho. Então, perceba, isso são ferramentas para te trazer consciência, para você perceber o que fazer, aonde ir, com quem ir, tá bom? Resolveu, vai sair, faça um aterramento, conecte com a terra. É isso mesmo, não é papo de louco. Todos nós somos conectados com a terra, com Gaia. O nosso chakra básico ele está diretamente relacionado à terra. E ele é que traz segurança.
ele traz proteção, ele te coloca no aqui e agora, aqui aonde você está pisando. Então, o risco de você ficar de uma forma inconsciente, agindo pelo consciente coletivo, diminui se você tiver aterrado no aqui e agora. Você consegue perceber melhor as coisas daqui. Você consegue ter mais consciência. Então, faça esse aterramento. Como que você pode fazer isso? Eu tenho, vou fazer o jabá. Eu tenho um produtinho na Hotmart de conexão com a Terra que é fantástico da gente fazer todo dia. Você pode andar descalço. Você pode imaginar que na sola dos seus pés desce uma energia e ela segue até o núcleo da Terra, te conectando com a Terra. Você pode fazer meditações. No Axis tem uma ferramenta que é assim: como eu posso trabalhar por você hoje? Terra, como eu posso trabalhar por você hoje? Terra, como eu posso ser você hoje? Isso tudo traz aterramento para a gente. E importante também, antes de sair de casa, é fazer uma oração. Da sua fé, da sua forma, do seu jeito. Faça uma oração. Peça proteção. Se você acredita e segue a linha que você tem um anjo da guarda, peça para o seu anjo da guarda te acompanhar. Mas faça essa oração antes de sair. Beleza, cheguei na festa, cheguei no bloquinho, estou lá no Então Brilha. Sente a energia do lugar. Se você sentir um peso, se você sentir um desconforto, na energia que já não está ficando legal, já está ficando pesado, tem certos bloquinhos que vai dando um certo horário, você sente que já não está muito legal. Vai embora, muda, vai para outro, vai para, não quero ir para casa, o carnaval acabou de. Beleza, não vai para casa, mas vai para outro bloquinho. Não fique no lugar aonde você está sentindo peso, desconforto, que você está sentindo que a coisa não está legal. Sentiu, se afaste. Outra coisa muito importante e que a gente tem o hábito de negligenciar. O corpo físico, galera. A gente está no corpo físico. E aí no carnaval, para quem é carnavalesco, quer ir no bloquinho. Tem gente que eu conheço que está indo no bloquinho já tem quase um mês, que está tendo aquecimento de bloquinho, não sei o que é de bloquinho. O corpo precisa de descanso. O corpo precisa de hidratação. O corpo precisa de nutrientes. Então se hidrate. Passa o filtro solar, gente. Você pega gente aí que vai no Então Brilha, aí o sol tá nascendo, você no Então Brilha curtindo. Chega no bloquinho do Faraó, que eu nem sei se esse ano vai ter, a pessoa tá rosa, vermelha, igual um pimentão. O corpo, se você não estiver bem no seu corpo, a sua energia vai abaixar, o desconforto abaixa a sua frequência. Então, é coisas óbvias, mas que precisam ser ditas. Hidratação, filtro solar, nutrição, descanso, dormir é necessário. O mundo não está acabando, gente. Não precisa de agir como se o mundo estivesse acabando, não, tá bom? E aí, uma outra questão que sempre me perguntam é sobre o plexo solar, sobre o umbigo. Ai, colocar uma esparadrapo no umbigo funciona? Bom, tem gente que fala que sim. E no Axis a gente aprende que é ponto de vista, né? Então, esse é o ponto de vista da pessoa e tá tudo certo. No meu ponto de vista, não resolve muito, não. Porque a gente não tem só esse chakra que está localizado no umbigo. Nós temos outros chakras. O que adianta eu tampar um chakra e os outros seis estão lá expostos? O que adianta eu tampar um chakra e estar fazendo com todo mundo? Isso aí é a maior troca energética que tem, é isso. Ah, mas eu não sei por que eu fiquei assim, meu umbigo está tampado, mas para todo mundo. Pode fazer, estou falando que é errado? Não, não é falso moralismo, não, tá? O corpo é seu, as regras é sua, faça o que quiser. Mas eu só estou querendo dizer que existem outras trocas energéticas no carnaval muito mais intensas do que o que você está trocando aqui pelo o plexo solar, certo? E outra coisa, a energia é atemporal e ela
ultrapassa barreiras, né? Se eu encaminho o reiki, a tamiana à distância, e essa energia chega à distância, olha por, por quantas paredes ela passa. Você acredita mesmo que um esparadrapo vai tampar uma energia negativa de chegar até você? Eu acho que não, né? Minha opinião, meu ponto de vista, segue o que é leve para você. Acabou a festa. O que eu posso fazer? Existem algumas técnicas que você pode fazer. Uma que eu gosto muito e eu tenho o hábito de fazer semanalmente são os banhos de ervas. Um manjericão, um alecrim, são ervas mornas. Então, qualquer um pode tomar, qualquer um, não, crianças não, tá, gente? Pode tomar um banho de manjericão ou de alecrim. Tá pesadão? Coloca uma guiné junto, ou uma arruda, que daí o banho fica um pouco mais, para uma limpeza um pouco mais intensa. Você deve, não só pode, como deve, fazer orações, pedir essa limpeza a quem te acompanha. Uma técnica que é legal é você se imaginar debaixo de uma cachoeira, limpando todo o seu campo. E essa cachoeira, ela pode vir em alguns tons. Aqui vem para mim no tom azul e no tom violeta. Então, você imagina que essa cachoeira está te limpando, que a água que cai na sua cabeça, ela vai te limpando e essa água, ela cai nesse tom violeta ou nesse tom azul, tá bom? E aquilo que a gente falou do campo físico, né? Descanse. Recarregue as suas energias, faça as técnicas energéticas. Podem me chamar, fiquem à vontade, vou deixar o WhatsApp aqui embaixo, para a gente fazer técnicas energéticas que ajuda a fazer essa limpeza de uma forma mais profunda, tá bom? Vamos ver como será a nossa energia para o carnaval. Então vamos lá. Como será a energia para o carnaval? Para os foliões, para aqueles que pretendem ir no bloquinho, aproveitar. E como será a energia? A Sky não ajuda, né? Como será a energia para os que pretendem ficar mais tranquilo, ficar em casa, ir para um sítio, fazer um rolezinho mais tranquilo. Bom, então vamos lá. Para quem? Para os foliões, a carta não podia vir outra. Veio a carta do diabo, trazendo exatamente essa energia da festa, da comemoração, dos prazeres. Vai ser dias movimentados, as coisas acontecendo muito rápido e de muita comemoração. Então vai ser tranquilo, porque você é folião, você está querendo movimentação e comemoração. Mas tome cuidado para não deixar isso aqui prevalecer, que é exatamente o que a gente estava falando do se preparar energeticamente. Então, não é só os prazeres físicos, faça o aterramento, faça as suas orações e não deixe que isso aqui permaneça. Isso aqui é o que está te guiando, mas não deve. Eu utilizei a palavra errada, não é nem que isso aqui está te guiando. Isso não pode te guiar. Você está indo com a expectativa de festejar, aproveitar, curtir, mas você não pode deixar que essas festas e curtições interfiram nos seus valores morais, certo? Para você que vai ficar em casa, mais tranquilo, num sítio, a gente percebe que também vai ser uma boa energia de expansão, das coisas acontecendo de forma positiva, de repente novas consciências vindo, novas ideias, novos projetos. E a gente aqui não está falando de ideias e projetos necessariamente profissionais, mas você se conectando com você,
e crescendo, expandindo. Você começa a deixar para trás essa necessidade de aprovação, necessidade de estar em grupo. Você começa a perceber o que é seu em essência, o que você leva com você e o que você deixa para trás. E isso vai te trazer uma sensação de vitória, de o quanto eu estou bem comigo mesmo, de quanto eu não preciso de coisa externa para me sentir feliz, para me sentir pertencente a algum grupo, para me sentir vitoriosa. Então, ao contrário de que alguns pensam, principalmente os filiões, não quer dizer solidão. Pelo contrário, é um crescimento e uma expansão pessoal. É um crescimento e uma expansão da mentalidade. Certo? Agora eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. Respire profundamente pelo nariz. Solte pela boca. Respire profundamente pelo nariz. Solte pela boca. E vai sentindo os seus ombros relaxados, soltos. Agora imagine que no topo da sua cabeça entra uma luz azul. Essa luz vai descendo por todo o seu corpo, desce pela testa, pelo rosto. E por onde ela vai passando, você vai se sentindo relaxada, leve. A sua mandíbula solta, a sobrancelha solta. Ela desce pelo pescoço, pelos ombros. Vai sentindo o seu ombro bem relaxado. Desce pelos braços, cotovelos, saindo pela palma das suas mãos. Simultaneamente, ela vai descendo pelo seu peito, tórax, abdômen, deixando todo o seu corpo, todos os seus órgãos bem relaxados, soltos. Ela desce pelo quadril, pelas pernas, joelho, panturrilha e sai pela sola dos seus pés. Agora imagine que no centro da Terra vem subindo uma energia vermelha. Ela vai passando pelo núcleo da Terra, passando por todas as camadas e entra pela sola dos seus pés. Sobe pelas panturrilhas, joelho, perna, quadril, abdômen, tórax, pelos ombros, pescoço, por todo o seu rosto e sai no topo da sua cabeça. Sinta dessa energia descendo agora de forma contínua no tom azul e subindo de forma contínua no tom vermelho. Aos pouquinhos, você vai abrindo os seus olhos, conectando com o aqui e agora, sentindo o seu corpo novamente. Façam desse exercício ao longo do carnaval se sentir necessidade, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir um pequeno favor para você que ainda não está inscrito aqui no meu canal do YouTube, para se inscrever. Eu não consegui programar o atendimento ao vivo, eu queria ter esse papo com vocês ao vivo, porque eu não tenho ainda o número de inscritos.
Então, por favor, se inscrevam aqui no canal, tá bom? Beijos!